milionário não resistirá à atração pela mendiga negra que despertou em sua cama. Lucas acordou de repente, os olhos ainda pesados de sono, e ficou paralisado. À sua frente, uma mulher desconhecida repousava. Seus cabelos longos, bem tratados, emolduravam um rosto angelical, enquanto a pele negra brilhava sob a luz do sol que entrava pela janela da luxuosa cobertura em Lisboa. Um nó duro se formou em seu estômago. Quem era ela? Ele lembrava apenas da noite anterior. Taças de vinho espumante, risadas e o suave toque dos dedos dela em sua mão. Agora, uma sensação de responsabilidade o atingia como uma onda. O coração palpitava loucamente. Uma estranha em sua cama. Ele tinha tantos traumas, tantas cicatrizes internas. 8 anos atrás, ele havia perdido tudo: casamento, fortuna. Se apaixonar novamente era uma ideia perigosa. E ela, aquela mulher deslumbrante, parecia desprotegida, como um delicado pássaro prestes a voar para longe. Yasmin começava a despertar, seus olhos se abrindo lentamente. A confusão e o medo eram evidentes. Lucas sentiu o impulso de confortá-la, mas uma barreira invisível o impediu. Ele se levantou, assistindo enquanto ela tentava entender onde estava. Onde estou? Sua voz soava suave, quase como um sussurro. A resposta dele nunca saiu. Lucas apenas observou. Havia algo de profundamente misterioso em Yasmin, algo que parecia carregado de segredos. Ela estava vestida de forma simples, mas a beleza radiante que transparecia a tornava especial. E enquanto os dois se encaravam, ele pôde sentir a tensão no ar, como se estivesse no centro de uma tempestade prestes a eclodir. Yasmin começou a fazer perguntas, tentando recuperar as memórias de um acidente que a deixou em coma. Lucas sentiu seu desejo por prestar ajuda, mas ao mesmo tempo, as sombras do passado o assombravam. Lembranças daquele dia fatídico, quando sua vida desmoronou, surgiram com força. Gritos, acidentes, perda. Tudo parecia se repetir. A manhã se transformava em tarde e a angústia de Yasmin crescia. Desesperada, ela queria respostas. A cada pergunta, Lucas se sentia mais atraído pela vulnerabilidade dela, mas o medo de se envolver o intimidava. Ele decidiu se manter à distância, mas toda vez que ela sorria, mesmo que de forma insegura, seu coração disparava. A rotina dos dois foi rapidamente interrompida, quando descobriram juntos que Yasmin não havia apenas sofrido um acidente. Havia uma conspiração subjacente, e Lucas sentiu perigo se aproximando. Um rival de negócios, alguém que ele conhecia bem, estava por trás disso. A tensão aumentava, e Lucas percebeu que precisaria se levantar. O que poderia acontecer com Yasmin se ele não agisse? O sentimento de urgência cortava sua mente como uma lâmina afiada. Ele olhou para Yasmin, decidindo que não poderia deixá-la sozinha nessa. Mas a pergunta pairava no ar. Até onde ele estaria? Disposto a ir para protegê-la e enfrentar os demônios do seu próprio passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos! Interagir? Lucas olhou nos olhos de Yasmin, perdendo-se naquela vulnerabilidade que o atraía. O coração acelerava, os dedos trêmulos. Ele sabia que precisava agir, mas o desejo de se proteger também tomava conta. O que estava em jogo parecia maior do que ele poderia imaginar. Precisamos descobrir o que aconteceu. Ele começou. A voz falhar enquanto olhava para o rosto de Yasmin. Mas antes que pudesse terminar, uma explosão de luz e som cortou o ar. O barulho de vidro quebrando, um estrondo ensurdecedor, um ataque repentino. Cuidado! Lucas gritou, jogando-se sobre Yasmin. O impacto fez a cabeça dele girar. O mundo parecia uma mistura confusa de gritos e caos. E no meio disso, uma sombra se aproximou deles. Um homem de terno escuro, expressão imperturbável, saindo da fumaça causada pela explosão. Yasmin estava em estado de choque, olhos grandes e medrosos. Lucas se ergueu, sentindo a adrenalina bombear nas veias. O homem apontou uma arma, e Lucas percebeu que não era só um ataque. Era uma mensagem. O rival de negócios que ele temia estava ao vivo e a cores. "Lucas!" gritou Yasmin, a voz apertada de medo. Ele viu seu rosto, a fragilidade estampada na pele brilhante. Ele não podia deixar nada acontecer com ela. Como um instinto, ele se lançou à frente da mulher. Mas em um movimento ágil, o homem desviou, mirando diretamente em Yasmin. O tempo parou. "Você não deveria estar aqui!" O homem exigiu, o tom carregado de ameaças. "Ela não é quem você pensa que é." O quê? Aquelas palavras ecoaram na mente de Lucas. O que isso significava? Yasmin? O silêncio sombrio pesou entre eles. O homem continuou, a voz se tornando mais intensa. "Ela se lembra do acidente, Lucas, e tudo o que ela sabe pode te destruir." O coração de Lucas disparou. O que Yasmin sabia que poderia destruir a vida dele? Ele olhou para Yasmin e viu o pânico em seus olhos. O nó em seu estômago apertou. "Não é verdade!" Yasmin deu um passo à frente, enfrentando o homem. "Você não tem ideia do que aconteceu. Não me leve de volta." Lucas sentiu um frio subir pela espinha. O que uma mulher como Yasmin poderia saber que ameaçava sua vida? As lembranças começaram a emergir, conversas, segredos, algo fugindo do controle. "Yasmin, o que está acontecendo?" Lucas perguntou, a voz tremendo. Ela hesitou, e nesse instante o homem deu um passo à frente. "A verdade vai acabar com você, Lucas. Você não pode protegê-la." E nesse momento, uma sirene ao fundo começou a tocar. Um eco da urgência crescente. Tem que haver uma maneira, um jeito de sair daqui. Lucas pensou, o desespero espremendo seu peito. Ele poderia perder Yasmin e o que ela sabia, tudo ao mesmo tempo. "Você precisa confiar em mim", Yasmin implorou, os olhos aflitos. Mas isso não era só sobre confiança. Era sobre um abismo de segredos e escolhas. E então, antes que ele pudesse tomar qualquer decisão, a porta se abriu e mais pessoas entraram. Era uma equipe de segurança, mas algo no ar não estava certo. O olhar do comandante das forças maduras carregava um peso. "Lucas, é melhor você vir conosco. A situação está fora de controle." Lucas olhou para Yasmin, o mundo ao redor dele girando. As peças do quebra-cabeça começando a entrar em foco, mas tudo ainda envolto em neblina. Yasmin parecia tão pequena e perdida e, ao mesmo tempo, tão cheia de segredos. Acho que a verdade estava se desenrolando, mas com certeza ainda não era o final. Ele tinha que escolher: seguir a verdade ou se proteger de uma nova traição. O que realmente estava em jogo?
A vida deles estava dependendo disso. E se Yasmin não fosse quem ele pensava? O que mais ele ainda tinha que descobrir? Lucas se sentiu sem chão. Com a voz tremida, apenas observou a tensão no ar. O homem de terno escuro, com um olhar rígido, parecia estar esperando uma reação. Yasmin estava em choque, e a adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Ele queria gritar, mas tudo o que conseguiu foi sussurrar. O que está acontecendo? Você não sabe de nada, Lucas. Ela não é a inocente que você pensa que é. O homem disse, quase com prazer, como se a revelação fosse uma bomba prestes a estourar. A intensidade do momento envolvia tudo ao redor. Yasmin, olhando para Lucas, parecia pequena, mas sua expressão trazia uma tempestade de emoções. Você está mentindo! Yasmin gritou, cada palavra carregada de desespero. Mas havia uma hesitação no seu olhar que não passou despercebida. Ela também estava tentando entender. Lucas sentiu o coração na garganta, o nó de angústia pulsando. O que ela poderia estar escondendo? Antes que alguém pudesse reagir, um barulho repentino fez todos se virarem. A porta se arrebentou e mais homens entraram. Era o ataque em massa. A sala virou um caos. Gritos, barulhos de móveis sendo derrubados e a sensação de perigo preenchendo o ambiente. Joga tudo no chão! Um dos 9 homens, claramente em posição de liderança, gritou. Lucas se colocou à frente de Yasmin instintivamente. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava protegê-la. Foi nesse momento que chegou a reviravolta. Enquanto Lucas tentava entender a confusão, um som familiar chamou sua atenção. Era um celular tocando, e não era o dele. As luzes da sala piscavam e, sem perceber, o homem de terno escuro tinha deixado seu celular no chão. Ao se aproximar, Lucas olhou para a tela iluminada. O nome que apareceu o fez congelar. Rafael. O nome ressoava como um eco do seu passado, um soco no estômago. Rafael era seu ex-melhor amigo, aquele que desapareceu depois da tragédia que arruinou sua vida. O rosto de Lucas palideceu. Ele não podia acreditar que Rafael estava envolvido. Não, não pode ser! Lucas sussurrou, mais para si do que para os outros. Yasmin, percebendo sua expressão, levou a mão ao peito, uma mistura de pânico e confusão. Lucas, o que está acontecendo? Ela perguntou, a vulnerabilidade transparecendo em seus olhos. Rafael! Lucas começou, mas a urgência da situação o interrompeu. O homem de terno escuro ainda estava ali, com seu olhar ameaçador. Está achando que tem. Controle de tudo, Lucas. Prepare-se para as consequências. A voz dele era como uma faca cortando o ar. Yasmin olhou de um para o outro, o desespero tomando conta. Ele estava com você no acidente. O que você sabe sobre ele? Yasmin insistiu, a ansiedade na voz crescendo. O que você sabe que eu não sei? Lucas intercalou, a dúvida apertando seu peito. Ele não queria acreditar. Mas a conexão entre Yasmin e Rafael se tornava cada vez mais sombria. Stop! O homem gritou novamente. E toda a sala ficou em silêncio. Yasmin, você não é quem você pensa que é. Seus segredos vão te pegar a qualquer momento. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Eu não sou quem? Yasmin gritou, lágrimas nos olhos. Lucas sabia que a verdade estava prestes a explodir, mas o que poderia ser tão devastador? Enquanto o caos tomava conta da sala, uma nova verdade surgia nas sombras. O que tinha começado como uma busca por amor e proteção, agora se tornava um jogo mortal. Lucas olhou para Yasmin, seu coração disparando. Ele precisava saber, mas o que a verdade realmente revelaria? E então, em meio ao barulho e ao medo,
ficou claro que o passado voltava com toda a sua força e nada seria como antes. A única certeza era que a vida, a confiança e o amor estavam pendurados por um fio prestes a se romper. O que vem a seguir poderia mudar tudo. E Lucas sabia que não poderia correr apenas para se proteger. Ele tinha que enfrentar a tempestade. O que tinha começado como um caos ensurdecedor, agora parecia uma sinfonia distorcida de desespero. O homem de terno escuro olhava para eles, como um predador esperando o momento certo para atacar. Yasmin, com a voz embargada, repetia que não tinha ideia do que ele estava falando. Lucas, ainda tentando processar a revelação sobre Rafael, sentia a pressão de tudo o que havia acontecido. Vocês não conseguem entender. O homem começou novamente, seus olhos estranhamente frios. Ela não é uma vítima. Yasmin sabe muito, mais do que você imagina. E quem realmente é Lucas? Before Lucas could reply, another sound pierced the air. Simultaneamente, um barulho de vidro quebrando mais à frente ecoou. A porta se abriu de repente, e uma figura bem conhecida apareceu. Era Rafael. A presença dele trouxe um silêncio instantâneo, como se o tempo tivesse parado. Rafael? O que você está fazendo aqui? Lucas se sentiu desestabilizado. A sensação de traição começou a se formar mais uma vez, como um nó pesado em seu estômago. Yasmin recuou um passo, sentindo a tensão no ar. Sinto muito, Lucas, Rafael disse. A voz calma, mas havia um tom de tristeza que Lucas nunca tinha ouvido antes. Acho... Está na hora de você saber a verdade. Tudo isso, ele gesticulou para a situação caótica ao redor. É só o começo. A expressão de Yasmin mudou. Ela estava em choque, mas havia um brilho nos olhos que Lucas não conseguia interpretar. O homem de terno olhou para Rafael, um sorriso sutil formando nos lábios, como se estivesse esperando por este momento. Você não devia ter vindo, o homem disse em um sussurro, o tom educado, mas carregado de ameaça. Não tenho tempo para jogar. Rafael respondeu, a determinação se intensificando em seu olhar. Lucas, você me conhece. Você me conhece melhor do que ninguém. Eu não fiz mais do que proteger aqueles que precisavam. A revelação fez Lucas parar para pensar. Como ele poderia ter sido tão cego? Proteger ou esconder? Ele retrucou, o coração acelerando, uma onda de alucinação passando direto. O que você está escondendo de mim? Rafael deu um passo em frente, desafiando a tensão que se acumulava entre todos. A verdade, Lucas, é mais complicada do que parece. Yasmin, ele hesitou, como se pesasse cada palavra. Yasmin é a chave para tudo. Uma explosão de emoções tomou conta de Lucas. Um turbilhão de memórias, palavras não ditas e promessas quebradas. Yasmin, percebendo a mudança na atmosfera, olhou para Rafael com um olhar ávido, como se estivesse esperando uma confirmação. Você não pode brincar com nossos destinos, Yasmin gritou, a angústia invadindo sua voz. Eu só quero entender. E a verdade vai te machucar, Yasmin. Rafael interrompeu, a frustração clara em seu tom. Você deve se lembrar. O acidente foi mais do que um acidente. Era um plano e você faz parte dele. Essas palavras caíram como um teso letal no espaço entre eles. O que significava isso? Yasmin estava ligeiramente trêmula, prendendo a respiração, como se estivesse segurando uma bomba relógio. Responde! A porta se abriu novamente. Dessa vez eram as autoridades. A equipe de segurança entrava em ação,
mas com um semblante que indicava que eles não estavam lá para apoiar. O olhar do comandante em sua direção só ressoava uma única palavra: traição. Rafael! O que você fez? O comandante gritou e as armas foram apontadas. As revelações pesadas começaram a desmoronar sobre Lucas, Yasmin e Rafael, como um castelo de cartas. O que a verdade iria revelar? Ele tinha que escolher, mas a cada segundo algo escorregava por suas mãos. Enquanto as sirenes soavam e a tensão se intensificava, a única certeza era que nada naquela sala era o que parecia. O tempo estava se esgotando e a verdade mais sombria do que ele jamais imaginara estava prestes a se revelar. O que tinha começado como um caos ensurdecedor, agora parecia uma sinfonia distorcida de desespero. O homem de terno escuro olhava para eles como um predador esperando o momento certo para atacar. Yasmin, com a voz embargada, repetia que não tinha ideia do que ele estava falando. Lucas, ainda tentando processar a revelação sobre Rafael, sentia a pressão de tudo o que havia acontecido. Vocês não conseguem entender. O homem começou novamente, seus olhos estranhamente frios. Ela não é uma vítima. Yasmin sabe muito mais do que você imagina. E quem realmente é Lucas? Antes que Lucas pudesse responder, outro barulho cortou o ar. Um som ensurdecedor de vidro quebrando. A porta se abriu de repente e uma figura bem familiar apareceu. Era Rafael. A presença dele trouxe um silêncio instantâneo. Rafael, o que você está fazendo aqui? Lucas se sentiu desestabilizado. O porpor da traição começava a se formar mais uma vez. Yasmin, com um olhar assustado, parecia presa entre o alívio e o medo. Sinto muito, Lucas, Rafael disse com uma calma perturbadora. Acho que está na hora de você saber a verdade. Tudo isso, ele gesticulou para a situação caótica ao redor. É só o começo. A expressão de Yasmin mudou gradualmente. Seus olhos estavam vidrados. O homem de terno olhou para Rafael, um sorriso sutil formando nos lábios, como se estivesse esperando por este momento. Você não devia ter vindo, o homem respondeu, a insinuante ameaça implícita. Não tenho tempo para jogos, Rafael interveio, sua voz firme. Lucas, você precisa entender. Eu estou aqui para te proteger de uma tempestade muito maior. Proteger? Lucas retrucou, a indignação misturada com confusão. Desde quando você se tornou o salvador de alguém? Porque a verdade que Yasmin carrega é mais assustadora do que você imagina. E ela é a chave para tudo isso, Rafael disse, apontando rapidamente para Yasmin. Eu não sou chave nenhuma! Yasmin gritou, angústia transparecendo. Só quero entender! O homem de terno sacudiu a cabeça como se zombasse dela. A verdade vai destruir você, Yasmin. Ele se virou para Lucas, a frieza nos olhos. Ela sabe mais sobre você do que você imagina. Sobre mim? Lucas questionou, o coração disparando. O que isso significava? Yasmin balançava a cabeça, desesperada. Então, em um movimento brusco, o ambiente ao redor deles mudou abruptamente. Um grupo de homens com máscaras entrou pela porta. Homens armados, era um ataque. O caos se instalou instantaneamente. Gritos ecoaram e os sons de disparos se misturaram ao pânico. Lucas se lançou em direção a Yasmin, as mãos temendo. O mundo parecia girar em um turbilhão e por um breve momento apenas um pensamento passou pela sua cabeça: proteger Yasmin. Ele estava prestes a gritar, mas tudo o que conseguiu fazer foi puxá-la para perto.
Assim que o grupo armado se espalhou pela sala, uma voz ressoou entre os gritos. Era uma mulher, metade escondida na penumbra, mas o que ela disse atingiu Lucas como um raio. Vocês não sabiam que Yasmin é filha do homem que tentou acabar com a vida de Lucas? O silêncio imediatamente se abateu. Yasmin congelou. Lucas sentiu a mão de Yasmin escorregar da sua. O peso da revelação a atingiu como um soco no estômago. Ela olhou para Lucas, os olhos arregalados, e um turbilhão de emoções passou por seu rosto. Não, isso não pode ser. Verdade! Lucas sussurrou, o coração se partindo. O que isso significava? Yasmin, isso é... Mas antes que Yasmin pudesse responder, a mulher deu um passo à frente, revelando um colar com um pingente que Lucas reconhecia. O mesmo colar que estava com a mulher que perdera na noite fatídica de seu passado. Os pedaços do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que ele jamais esperara. Eu sou a irmã dela, e a verdade vai colocar todos vocês em perigo. Yasmin gritou, e o som da sua dor ecoou pela sala. Lucas sentiu que o chão tinha sido arrancado sob seus pés. O que ele havia construído, a proteção que ele tentava oferecer, desmoronou em um piscar de olhos. O impacto da revelação foi tão profundo que ele viu sua vida se dissipar, como se tudo o que conhecia estivesse sendo puxado para um buraco negro. Yasmin, diga que não é verdade, ele implorou, a voz quebrando. Mas o choque em seu olhar apenas confirmou seu medo. O que mais estava escondido? O verdadeiro jogo tinha começado, e agora a confiança entre eles estava em frangalhos. Enquanto o caos crescia em volta deles, os homens armados cercaram o lugar, os olhares se encontrando em um mar de incertezas. Lucas percebeu que a verdade era uma arma afiada e todo mundo estava prestes a ser cortado por ela. Ele precisava de respostas, sabia que o que estava por vir seria mais devastador do que qualquer coisa que já enfrentara. E ainda, no fundo de seu coração, uma pergunta queimava. Yasmin poderia ser a salvadora ou a destruidora de tudo que ele alguma vez acreditou? O caos parecia ter uma vida própria. Lucas, com o coração na garganta, ficou paralisado ao assimilar as últimas palavras da mulher. Yasmin, agora com os olhos arregalados, se afastou lentamente dele, como se estivesse se afastando de um abismo. O peso da revelação a atingiu de cheio, e Lucas sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela é filha de quem? Ele conseguiu perguntar, o tom da sua voz. Misturando descrença e pânico, o homem de terno escuro estava rindo, mas era uma risada amarga. Yasmin, com a respiração ofegante, olhou para Lucas. Seus lábios se moviam, mas as palavras não saíam. As armas dos homens mascarados brilhavam sob as luzes intermitentes. Lucas sentiu que a sala estava se fechando ao seu redor. Ele não conseguia ver nada além de Yasmin e o caos. Não pode ser, ele sussurrou. As peças do quebra-cabeça girando furiosamente em sua cabeça. Lucas! Eu não sabia! Yasmin gritou, uma camada de desespero cobrindo sua voz. Eu só quero entender. Mas a confusão em seu olhar só aumentava a tensão. Rafael, com uma expressão grave, olhou para Yasmin. É hora de dizer a verdade. E se não fizer, todos nós estaremos perdidos. Ele avançou um passo, mas o homem de terno levantou a arma. Cale-se! A sala estava mergulhada em um silêncio pesado. As faces dos homens armados mostravam impaciência. Lucas sentia a adrenalina pulsar por suas veias, mas uma sensação de impotência tomava conta dele. O que estava acontecendo? O que Yasmin realmente sabia? Ele queria agarrá-la e protegê-la, mas a verdade pairava como uma sombra.
Ela não é o que você pensa, Lucas. Rafael insistiu, os olhos fixos nos de Yasmin, buscando uma resposta. O acidente. Tudo faz parte de um plano que envolve muito mais do que você imagina. Um disparo ecoou pela sala e Lucas sentiu que o mundo tinha acabado de desabar. O homem de terno foi atingido. Os gritos ressoaram como vozes de desespero. O chão tremeu e a luz piscou, revelando a figura de uma mulher no fundo da sala. Ela tinha um olhar determinado e, com a arma em punho, sorriu de maneira sombria. Vocês achavam que tinham o controle, não é? Quem é você? Yasmin perguntou, tentando se levantar enquanto a confusão se espalhava ainda mais. Lucas olhou para a mulher, sentindo um frio na espinha. O rosto era familiar, mas não conseguia lembrar de onde a conhecia. Sou a verdade que vocês estavam procurando. Ela respondeu, cada palavra pesada como chumbo. Yasmin, você é muito mais importante do que imagina. A sala parecia desabar ao redor de Lucas. As revelações estavam se acumulando como uma tempestade prestes a explodir. Yasmin, você não pode ser. Ele mal conseguia completar a frase. O que mais ela escondia? A verdade que ele buscava estava se revelando diante dele. Mas o que estava por vir se mostrava ainda mais sombrio. E então, antes que alguém pudesse reagir, a mulher sacudiu a cabeça e disparou sua arma novamente. O som do tiro era ensurdecedor. Yasmin gritou e tudo se congelou por um instante. Lucas se lançou em sua direção, mas sua visão foi ofuscada pela fumaça que começou a encher a sala. O que estava acontecendo? O que isso significava? Sem saber se Yasmin estava ferida ou não, um novo e aterrador pensamento atravessou sua mente. E se tudo que conhecia sobre ela, sobre Rafael, sobre sua vida, fosse apenas uma ilusão? As perguntas pairavam no ar. Enquanto o chão continuava a tremer e a fumaça se espessava ao redor, a única certeza era que a verdade estava mais distante do que nunca. E nesse momento, ele sabia que o verdadeiro caos estava apenas começando. O caos parecia ter uma vida própria. Lucas, com o coração na garganta, ficou paralisado ao perceber que a sala estava se tornando um verdadeiro campo de batalha. O tiro anterior reverberava em sua mente, um eco constante que o impedia de pensar. A fumaça envolvia tudo, criando um cenário de pesadelo, e as figuras mascaradas se moviam como sombras. Ele não sabia se Yasmin estava ferida ou a salvo, mas a certa altura sentiu seu coração se despedaçar com a incerteza. Yasmin! Gritou ele, mas sua voz se perdeu no barulho. Os gritos e o alvoroço ao redor eram ensurdecedores. De repente, um movimento à sua esquerda chamou sua atenção. Uma mulher, com um olhar determinado, surgiu das sombras, armada e pronta para a ação. Ela não era apenas uma intrusa, era alguém que trazia uma carga emocional inegável. Eu sou a verdade que vocês estavam procurando, ela declarou, com uma segurança que fazia o coração de Lucas disparar. Os olhos dela brilham com uma intensidade que parecia saber mais do que deixava transparecer. Yasmin, você é parte de uma trama muito maior. O olhar de Yasmin mudava rapidamente entre confusão e desespero. Lucas sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés. O que havia dentro daquela sala? A verdade que se acumulava como uma tempestade estava prestes a explodir. Eu sou a irmã dela, e a verdade vai colocar todos vocês em perigo, a mulher disse, e suas palavras ficaram reverberando na mente de Lucas. Um choque atravessou seu corpo. A irmã? Como era possível? Yasmin não havia mencionado nada sobre isso. O choque se transformou em uma torrente de perguntas.
Yasmin, isso é verdade? Lucas perguntou, seu olhar fixo nela, à procura de respostas. Mas ela estava paralisada, os olhos arregalados com a revelação. O que mais ela escondia? E então, em um movimento inesperado, a mulher apontou a arma para Yasmin. Você precisa escolher, Yasmin. Você é parte da mentira ou é a chave da verdade? O silêncio cortante tomou conta da sala. O tempo parecia parar, enquanto Yasmin, confusa e desesperada, olhava de uma para a outra. Eu não sei do que você está falando. Sua voz tremia. Lucas desejava gritar e intervir, mas algo o segurava. Foi nesse momento que o homem de terno escuro recuperou a compostura. A verdade sempre encontra um jeito de sair. Você realmente acha que pode escapar disso tudo? Ele se dirigiu à irmã de Yasmin, mas seu olhar permanecia firme em Lucas. O clima mudou radicalmente. Um grito de Yasmin cortou o ar ao fundo, enquanto a irmã a puxava para frente, como se estivesse protegendo-a de um ataque. Não, Yasmin! Lucas gritou. O medo dominava, e ele se lançou em direção a elas, mas a fumaça se tornava mais densa, e ele se sentia perdido. Quando finalmente conseguiu avançar, seu mundo se desfez mais uma vez. Um barulho ensurdecedor. Um novo disparo. Essa vez Yasmin não estava na linha, mas a expressão dela se tornou horrorizada. O impacto foi como um golpe direto em seu coração. Ele se virou rapidamente e viu o homem de terno caindo, a expressão de choque em seu rosto. Mas era aquilo que realmente chocou Lucas. A mulher que havia disparado. Era uma conhecida. Era sua ex-esposa, Clara. O que você está fazendo aqui? A voz dele falhou. O mundo dele virou de ponta cabeça. Como ela se envolvera nessa trama vil? Lucas, não é o que você pensa. Clara começou, mas seus olhos mostravam uma mistura de alívio e uma emoção contida. Ele não conseguia acreditar. Anos depois, aquela mulher estava no centro do seu pesadelo. O caos continuava, mas a única coisa que Lucas podia pensar era na dor. O que isso significava? Tudo o que ele pensava saber sobre amor, traição e perigo agora se misturava em um burburinho. As revelações estavam apenas começando e a verdade estava mais distante do que nunca. Enquanto Yasmin olhava incrédula para ele e Clara, Lucas sabia que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais ele ainda teria que descobrir? Lucas se sentia tonto, como se estivesse em um pesadelo. Clara? As palavras saíram com dificuldade, um sussurro quase perdido entre o caos. Seu coração estava acelerado, batendo como um tambor, ensandecido. A mulher que um dia foi sua esposa, que o abandonou na hora mais sombria de sua vida, agora estava ali, rodeada por gritos e estrondos, sua presença mudando tudo. Você não pode estar aqui! Ele balbuciou, a incredulidade estampada no rosto. O que você está fazendo? Lucas, eu precisava vir. Você precisa entender. Clara respondeu, os olhos cheios de desespero. Mas antes que ele pudesse processar, gritos ressoaram de novo, e toda a sala parecia desabar. O homem de terno escuro estava se levantando. Seu olhar era de raiva. Clara, você traiu seu papel! Ele rosnou, tomando um passo à frente. Não sou mais parte disso. Clara replicou, sua voz intensa. Não. Momento seguinte, o lugar se iluminou com uma luz intensa, um reflexo de explosão. Todo mundo congelou. O tempo pareceu parar. E então, a porta ao fundo da sala, que havia sido fechada, se abriu com uma violência inesperada. Um homem alto, com um terno impecável, entrou. O semblante dele era de superioridade. Mas havia algo profundamente familiar nos traços que fez Lucas sentir um arrepio.
Rafael! Lucas gritou, reconhecendo o ex-melhor amigo, mas algo era diferente. Rafael estava ao lado de um grupo de homens, e não eram qualquer um. Eram os capangas do homem de terno escuro. É uma armadilha! Lucas gritou, a compreensão lampejando. Clara, você está com ele? Não, Lucas. Não é isso que você pensa! Clara exclamou, angustiada. Mas antes que pudesse explicar, o novo grupo de homens avançou. Os olhos de Lucas se encontraram com os de Rafael, que tinham mudado. Um olhar de traição, rancor e determinação. Sinto muito, Lucas, mas é hora de você entender a verdade. Os olhos de Lucas se arregalaram, o coração disparando. O que estava acontecendo? Yasmin havia recuado, a expressão confusa, e era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Clara, me diga que não é verdade. Você está com ele. Lucas, não! Clara gritou, mas o pânico na voz dela era palpável. Então aconteceu. Um dos homens ao lado de Rafael deu um empurrão para frente. Todo o caos se transformou em um espetáculo de movimentos rápidos. A sala irrompeu com tiros. O som era ensurdecedor. O homem de terno escuro caiu, a expressão chocada ao perceber a traição em seu meio. O sangue espirrou, manchando o chão de um vermelho intenso. Yasmin gritou, e Lucas sentiu o mundo escorregar debaixo dele. Não! Yasmin! Ele berrou. E o tempo pareceu retardar. A cena à sua frente se desdobrava como um filme de terror. O pobre homem estava caindo ao chão, enquanto Clara, com um olhar horrorizado, tentava alcançar Lucas. Ele nunca me contou a verdade! Clara gritou, ao mesmo tempo em que uma nova onda de homens surgia na porta. Eles eram armados, perigosos e pareciam determinados a silenciar a verdade de uma vez por todas. Desesperado, Lucas procurou por Yasmin, que agora estava paralisada, o olhar perdido entre a confusão e o medo. Ele não sabia o que fazer. Ele poderia salvar Clara, poderia salvar Yasmin, mas uma escolha precisa ser feita. Então, enquanto todos estavam distraídos, Sandra, a mulher que revelara ser irmã de Yasmin, levantou a mão, a arma tremendo. Eu sei de tudo, e tudo isso tem a ver com vocês. A sala ficou em silêncio e a tensão aumentou. Mas a verdade não pode ser só isso, Lucas implorou. O que mais? Está escondido? Essa pergunta ficou no ar, como um desafio carregado de esperança e desespero. E como se o universo estivesse de acordo, uma nova verdade se revelaria. Clara, oferecendo uma última expressão de dor, olhou para Lucas e disse: Eu sou a verdadeira culpada por tudo isso. As palavras ecoaram como uma sentença, a sala ficou vazia por um momento. O tempo congelou enquanto Lucas tentava processar. Como assim? Ele estava prestes a perder tudo. A vida, a mulher que amava e a verdade que ainda estava por vir. E antes que pudesse estragar a conexão entre eles, a porta explodiu e uma figura entrou, alguém que Lucas nunca esperava ver. E, com essa chegada, a reviravolta estava prestes a começar de verdade, levando todos ao desespero. O que a verdade revelaria agora? Lucas estava paralisado, o coração disparado, enquanto olhava para Clara. As revelações giravam em sua mente, uma tempestade de confusão e dor. A traição dela cortava como uma faca afiada. Mas o que mais o assustava era a realidade do que estava por vir. Yasmin estava ali, seu olhar cheio de perguntas, confusa e assustada. Clara, você precisa me explicar. O que está acontecendo? Ele estava quase implorando, as palavras escapando sem controle. Eu fiz o que pude, Lucas. Eles não me deixaram escolha. Clara se descontrolou, a voz tremendo, os olhos brilhando com lágrimas. Era eu ou você.
Eu não podia deixá-lo destruir você. O desespero nela parecia real, mas a confusão só aumentava. E então, aos olhos de todos, a porta se abriu de forma violenta. Uma figura familiar entrou e Lucas sentiu o coração parar. Era Sofia, a mulher que ele pensou ter perdido para sempre em meio ao caos do passado. Ela se posicionou ao lado de Clara e a sala inteira pareceu hesitar, seus olhos arregalados. Sofia? O que você está fazendo aqui? Lucas quase gritou, mas naquele momento a confusão virava seu próprio pesadelo. A mulher que ele acreditava ter desaparecido estava de volta, e com ela um turbilhão de emoções. Eu precisava estar aqui para te proteger, Sofia disse, as palavras saindo em um sopro. Isso é muito maior do que você imagina, Lucas. Clara não é uma verdadeira vilã. E quem é você nessa história? Yasmin interrompeu, o olhar fixo em Sofia. A confusão transformava-se em raiva. Por que você voltou agora? Porque eu sou a irmã de Clara, Sofia revelou. E como se uma bomba tivesse sido lançada, o ambiente se encheu de murmúrios. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade, Lucas sussurrou, o nó na garganta se intensificando. Vocês são irmãs? Sim, e há coisas que você não sabe sobre o passado, sobre o que realmente aconteceu com o acidente, Clara respondeu, a voz baixa, mas firme. O que eu fiz foi para proteger a todos, para não deixar que o passado se repetisse. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Cada um lutava para processar a intensidade da verdade. E então, como se o universo estivesse em sintonia, uma explosão de gritos cortou o ar. Os homens do terno escuro se reagrupavam, prontos para atacar novamente. Fiquem todos baixos! Gritou um capanga, enquanto os homens armados cercavam o local, prontos para tomar medidas drásticas. Lucas sentiu o pânico crescido em seu peito. O que estavam fazendo? Estava tudo prestes a desmoronar. Antes que pudessem se reagrupar, Sofia, com um olhar decidido, puxou Clara para trás e levantou sua própria arma. Eu não vou deixar que machuquem vocês. Sua voz era uma mistura de determinação e alucinação. E então um disparo ecoou na sala. A bala atingiu um dos capangas, que caiu ao chão, o rosto em choque. O sobressalto fez com que todo se movesse, e uma linha tênue de gritos e ordens dominou o espaço. Clara olhou para Lucas, o desespero estampado em seu rosto. Ela estava fazendo isso por eles, mas o que estava em jogo era maior do que eles poderiam imaginar. Vamos, precisamos sair daqui! Yasmin gritou, puxando o braço de Lucas. Ele estava em estado de choque, mas a urgência em se afastar do caos era palpável e imediatamente fez com que ele seguisse Yasmin. Lucas virou-se rapidamente para Clara e Sofia. Vocês também! Vamos! Mas enquanto todos se moviam, uma sombra avançou pela porta. E Santos, a mente por trás de todo o enredo, apareceu. Vocês achavam que podiam escapar? Ele gritou, um sorriso cruel no rosto. O que estava acontecendo? Lucas se sentiu completamente encurralado. E a verdade que não conseguiu compreender parecia flutuar à sua frente. Sofia e Clara eram mais do que apenas figuras de seu passado. Elas eram o centro de tudo. E naquele momento, uma nova onda de traição e revelação se formou. O que mais ele ainda teria que descobrir? A única certeza era de que as peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. Tudo girava como uma tempestade e Lucas não sabia se conseguiria resistir a essa nova fonte de tumulto. As escolhas precisariam ser feitas, mas o que significava ser parte disso tudo? O caos tomou conta da sala. Explosões e gritos ecoavam, enquanto Lucas, Yasmin, Clara e Sofia tentavam encontrar uma saída.
A adrenalina pulsava em suas veias, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Mesmo com tudo acontecendo à sua volta, havia algo profundo e complicado no olhar de Yasmin. Ela parecia perdida, e isso partia o coração dele. Rafael, precisamos de um plano, agora! Lucas gritou, olhando para o ex-melhor amigo, que havia se tornado um inimigo incompreensível. Rafael apenas balançou a cabeça, a expressão sombria. Não podemos deixar que eles saibam da verdade. Ele respondeu, sua voz tensa. Mas a verdade? O que mesmo era a verdade, afinal? As palavras de Clara ainda reverberavam na mente dele. Ela era realmente culpada ou apenas uma vítima nesse jogo cruel? Antes que ele pudesse pensar mais, um novo disparo cortou o ar. Sofás foram derrubados, e a fumaça começou a cobrir o chão. Lucas puxou Yasmin para mais perto, sentindo a trêmula ao seu lado. Fique firme comigo. Vamos sair dessa. Ele tentou infundir coragem, mas as palavras soavam vazias. As armas continuavam a disparar e o homem de terno escuro parecia se divertir com o pânico à sua volta. Acham que podem fugir? O que vocês têm a esconder? Ele estava pronto para atacar novamente, mas Clara, em um ato de bravura, deu um passo à frente, chamando a atenção dele. Se você quer a verdade, eu vou te dar. Ela bradou. O que ela estava fazendo? Lucas queria gritar, mas era tarde demais. A determinação nos olhos dela era inegável. Ele sentiu um frio na espinha. Não, Clara! Não se envolva mais! Lucas implorou, mas suas palavras foram perdidas na confusão. Clara deu um passo à frente, close no homem, enquanto de repente a mulher sombra, que havia entrado anteriormente, levantou a mão, ordenando silêncio. Todos pararam, todos olharam. Basta, a verdade precisa ser revelada, a mulher disse, e um frio percorreu a espinha de Lucas. Qual era o seu papel nessa trama? Quem é você? Yasmin perguntou, o medo pintando seu rosto. Eu sou a conexão entre os passados de vocês e o presente. E o que Clara não sabe é que tudo isso faz parte de um plano que envolve todos, inclusive você, Yasmin. A mulher respondeu, com uma firmeza que fez os olhos de todos se arregalarem. Nesse instante, Clara se voltou para Lucas, a expressão de culpa e esperança entrelaçadas no rosto dela. Desculpe, Lucas. Eu fiz tudo isso para nos proteger, mas agora entendo que precisamos enfrentar isso juntos. O tiroteio cessou quando o homem de terno ficou silenciado por um golpe final. Ele caiu ao chão e a tensão na sala mudou instantaneamente. Os homens armados, agora desorientados pela incerteza, começaram a recuar. Vamos agora, Lucas gritou, puxando Yasmin e Clara. Sofia seguiu, todas as vozes estabelecendo um único objetivo. Eles se moveram rapidamente, um grupo em busca de redenção e liberdade. Assim que conseguiram sair daquela sala encharcada de traumas, o ar fresco do lado de fora os atingiu como um bálsamo. Lucas sentiu um alívio, mas o peso da traição e das mentiras ainda pairava entre eles. Vocês podem me perdoar? Clara questionou, os olhos marejados. Eu não sabia que tudo isso iria acontecer. Yasmin olhou para Lucas, buscando por respostas. Ele sabia que a verdade ainda não tinha se revelado completamente. Havia muito mais a descobrir. Ainda há perguntas que precisamos responder, ele admitiu, levando a mão ao coração. Apenas saiba que eu sempre estarei aqui, não importa o que aconteça, ele disse a Yasmin. E nesse momento, uma conexão se formou entre eles, uma compreensão de que a jornada estava apenas começando. Enquanto se afastavam juntos, uma nova vida começava a se desenrolar. Um misto de insegurança e esperança os acompanhava. O que o futuro teria reservado para eles? Havia segredos ainda por vir, traições e revelações que poderiam mudar tudo novamente. Mas no fundo, Lucas sabia que estava pronto para enfrentar tudo, desde que tivesse Yasmin ao seu lado. E você, leitor, o que acha que vai acontecer a seguir?
Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar muito o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que achou do desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta trama envolvente. Não espere nem mais um segundo. Faça parte dessa comunidade incrível e esteja sempre por dentro.